Atos dos Apóstolos. A faísca que incendiou o mundo. A poeira da Judéia sobe com a brisa quente. Um pequeno grupo de homens, pescadores e publicanos transformados em arautos, olham para um céu de um azul impossível. A figura de Jesus, seu mestre, acaba de ser encoberta pelas nuvens. O silêncio é denso, carregado de assombro e uma pergunta silenciosa. E agora? 2 anjos em vestes brancas aparecem, quebrando o transe. A promessa foi dada. O mesmo Jesus voltará. Mas antes, eles têm uma missão. Devem esperar em Jerusalém pelo poder do alto. Assim começa o livro de Atos. Não como um fim, mas como o acender de um pavio. Escrito por Lucas. O mesmo autor do Evangelho. Atos é a sequência de alta octanagem a crônica de como um punhado de seguidores assustados de um Messias crucificado se tornou um movimento global que desafiaria o Império Romano e mudaria o curso da história. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. O fogo em Jerusalém, capítulos 1 a 7. A narrativa nos leva de volta a Jerusalém, ao cenáculo. Os 120 discípulos estão em constante oração, um caldeirão de expectativa. O primeiro ato administrativo é preencher a vaga deixada pelo traidor, Judas. Matias é escolhido, restaurando o número simbólico de 12. Então, na festa de Pentecostes, o prometido acontece. Não é sutil. É uma explosão divina. Um som como de um vento impetuoso enche a casa, e línguas como que de fogo pousam sobre cada um. Eles transbordam do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Jerusalém, cheia de peregrinos de todo o mundo conhecido, fica empolvorosa. A confusão se transforma em espanto quando cada um ouve as maravilhas de Deus em sua própria língua nativa. É neste caos que um novo homem emerge. Simão Pedro, que negara Jesus 3 vezes por medo, agora se levanta com uma coragem forjada no fogo divino. Ele prega o primeiro sermão da igreja, conectando a profecia de Joel com a ressurreição de Jesus. Sua voz corta a multidão, e cerca de 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. A igreja nasceu. O que se segue é um retrato de uma comunidade utópica e vibrante. Eles compartilhavam tudo, vendiam propriedades para ajudar os necessitados e viviam em comunhão. Milagres se tornam comuns. Pedro e João curam um coxo de nascença na porta do templo, um ato que os leva à primeira prisão e ao primeiro confronto com o Sinédrio. O mesmo conselho que condenou Jesus. A resposta deles se torna um lema. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas a perfeição é frágil. A mentira de Ananias e Safira mostra que o pecado ainda espreita, e a resposta divina é rápida e terrível, estabelecendo um temor santo. O crescimento exponencial traz problemas logísticos, levando à escolha de 7 diáconos para cuidar das viúvas, entre eles um homem chamado Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. O primeiro ato culmina em tragédia e glória. Estevão, um pregador poderoso, é arrastado perante o Sinédrio. Seu discurso não é uma defesa, mas uma acusação contundente da história de rebelião de Israel. A fúria do conselho explode. Eles o arrastam para fora da cidade e o apedrejam. Enquanto as pedras o atingem, Estevão tem uma visão de Cristo à direita de Deus e morre perdoando seus assassinos. Aos pés dos executores, guardando suas vestes, está um jovem fariseu chamado Saulo. O primeiro mártir da igreja selou seu testemunho com sangue, e seu perseguidor mais zeloso o observava, consentindo. A quebra de barreiras. Capítulos 8 a 15. A morte de Estevão é a pedra que, atirada no lago, cria ondas que se espalham para longe. Uma grande perseguição, liderada por Saulo, se abate sobre a igreja de Jerusalém. Os crentes se dispersam por toda a Judéia e Samaria. O que era para ser uma extinção se torna uma expansão sem precedentes. Filipe, outro diácono, leva o evangelho a Samaria, onde um mágico chamado Simão tenta comprar o poder do Espírito Santo, sendo duramente repreendido por Pedro. Depois, guiado por um anjo, Filipe encontra um eunuco etíope, um alto oficial, lendo o profeta Isaías. Ali, em uma estrada deserta, o evangelho chega à África. A conversão de Saulo, capítulo 9. O clímax do segundo ato. Saulo, com cartas do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco, cavalga com fúria justiceira. De repente, uma luz do céu,
mais forte que o sol do meio-dia, o derruba. Uma voz ecoa: Saulo, Saulo, por que me persegues? É Jesus. Cego e humilhado, o maior inimigo da igreja é levado pela mão para a cidade que pretendia aterrorizar. Após a cura e o batismo por um discípulo chamado Ananias, Saulo se torna Paulo, e sua energia persecutória é reorientada para se tornar a força missionária mais potente da história. A visão de Pedro. Capítulo 10. Enquanto isso, Deus está trabalhando em outra frente para quebrar o maior preconceito da igreja primitiva: a divisão entre judeus e gentios. Em Jope, Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu com animais impuros, e uma voz lhe ordena: mata e come. Ao mesmo tempo, um centurião romano temente a Deus chamado Cornélio é instruído por um anjo a mandar chamar Pedro. Quando Pedro chega à casa de Cornélio e começa a pregar, o Espírito Santo cai sobre todos os gentios presentes. É um Pentecostes gentílico. A barreira caiu. A porta para o mundo foi oficialmente aberta por Deus. Este ato se encerra com um debate crucial no Concílio de Jerusalém, capítulo 15. Com a entrada massiva de gentios, alguns cristãos judeus insistiam que eles deveriam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés. Foi um momento decisivo. Paulo e Barnabé argumentaram fervorosamente. Pedro relembrou a experiência com Cornélio. Tiago, líder da igreja, deu o veredito: a salvação é pela graça, não pelas obras da lei. Os gentios estavam livres. A igreja se divorciou oficialmente da necessidade de se tornar culturalmente judaica para seguir a Cristo. Ao coração do império, capítulos 16 a 28. O palco agora pertence a Paulo. Guiado por visões, ele e seus companheiros, Silas, Timóteo e mais tarde Lucas, iniciam uma série de viagens missionárias que levam o evangelho ao coração da Europa e da Ásia Menor. Cada cidade é uma nova aventura, um novo drama. Filipos, onde uma empresária chamada Lídia se converte, e um terremoto liberta Paulo e Silas da prisão, resultando na conversão do carcereiro e sua família. Atenas, onde Paulo debate com filósofos epicureus e estoicos no Areópago, usando a inscrição a um Deus desconhecido como ponto de partida para pregar sobre o Criador. Corinto, uma cidade portuária e imoral onde Paulo permanece por 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja forte. Éfeso, onde seu ministério de 2 anos é tão impactante que ameaça a economia local baseada na venda de ídolos da deusa Ártemis, culminando em um motim gigantesco no teatro da cidade. Neste período, a tradição oral e textos apócrifos, como os Atos de Paulo e Tecla, expandem o impacto de seu ministério. Eles narram histórias como a de Tecla, uma jovem nobre de Icônio, que após ouvir a pregação de Paulo sobre a ressurreição e a pureza, abandona seu noivo e família para seguir uma vida de ministério sobrevivendo milagrosamente a leões e ao fogo. Embora não canônica, essa narrativa ilustra o poder radical do evangelho em subverter as estruturas sociais e empoderar as mulheres de uma forma inédita. O ato final de Paulo é sua viagem de volta a Jerusalém. Ele é avisado repetidamente que correntes e tribulações o aguardam, mas ele está determinado. Não considero a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ele é preso no templo sob falsas acusações, salvo da multidão pelos soldados romanos. O que se segue é uma série de julgamentos. Paulo, o prisioneiro, está no controle, usando cada audiência, perante o Sinédrio, o governador Félix, o governador Festo e o rei Agripa, como uma oportunidade para contar sua história e pregar a ressurreição de Cristo. Para evitar ser julgado por seus inimigos em Jerusalém, ele usa sua cidadania romana e apela para César. Sua viagem a Roma como prisioneiro é uma saga épica por si só. Um naufrágio violento, previsto por Paulo, destrói o navio, mas todos a bordo sobrevivem na ilha de Malta. Lá, ele é picado por uma víbora e não sofre mal algum, sendo visto como um deus pelos habitantes locais. O livro de Atos não termina com um clímax de martírio. Ele termina com uma vitória silenciosa e poderosa. Paulo está em prisão domiciliar em Roma, o centro nevrálgico do mundo. Ele está acorrentado a um guarda, mas sua mensagem não está. Por 2 anos inteiros, ele recebe todos que o procuram, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a intrepidez, sem impedimento algum. A câmera se afasta lentamente. O evangelho, que começou com um punhado de discípulos assustados em uma sala em Jerusalém, chegou à capital do império.
A tradição e textos como os Atos de Pedro completam o quadro. Narram que Pedro também foi a Roma e lá confrontou Simão Mago, o mesmo de Samaria, que agora enganava o povo com falsos milagres, incluindo a levitação. Na presença do imperador Nero, Pedro ora e o poder demoníaco de Simão é quebrado, fazendo-o cair e se ferir gravemente. Essa tradição culmina no martírio de Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e de Paulo, decapitado como cidadão romano. Mas o livro canônico de Atos termina onde termina por uma razão. A história não acabou. O final aberto é um convite. Os Atos dos Apóstolos terminaram, mas os atos do Espírito Santo através da Igreja continuam até hoje. O pavio aceso em Jerusalém se tornou uma tocha que foi passada de geração em geração, e sua luz, contra todas as probabilidades, nunca se apagou. Fim.